o Senhor nos leve ao primeiro amor. Esses dias, ouvindo comentários de alguns pastores, percebi que não é só conosco. Muitas igrejas grandes, um dos pastores, cuja igreja tem mais de 300 membros, os cultos, 7 aparecem, 5. Assim como nós, ele também transmite o culto. 2, 3 acompanham. E aí eu ouvindo questionamentos, indagações, por que disso? Nos grupos, pastores. E aí eu questionei ao Senhor, perguntei a Deus: Senhor, será que esse vírus afetou também a fé do povo? Será que a fé do povo ficou doente? Claro, irmãos, que nós precisamos ter precauções. É verdade. Precisamos ter cuidado. Mas há tanto medo de estar na casa de Deus e não vejo esse medo em outros lugares. Mas isso é motivo para nós orarmos. Deus está no controle de todas as coisas. Fechando essa parte, virando essa página, eu queria dar continuidade, e já estou praticamente findando, talvez na quarta-feira que vem eu findo, talvez não, é certo, na quarta-feira que vem estou findando essa série de estudo, que eu intitulei como Lições do Tabernáculo. Mas esses estudos, eu procuro fazê-los não de uma forma técnica, mas tentando trazer aplicações para a nossa vida. Porque não adianta, e não vejo pelo menos, que seria útil para nós sabermos, como no caso do estudo de hoje, vamos estudar sobre o altar do incenso. Eu não vejo necessidade para nós, como igreja de Cristo, saber quais eram as ervas que eram usadas no incenso, a medida de cada uma delas, a proporção. Não vejo utilidade nisso. Não estou dizendo que a Bíblia não tem utilidade. Estou analisando para a aplicação. Para aplicarmos isso na nossa vida. Claro que as informações são úteis para cada propósito. Mas a minha intenção e o que eu tenho pedido ao Espírito Santo, esta direção, é para que possamos pegar o texto, o simbolismo de cada utensílio do tabernáculo, cada parte do tabernáculo, e transportar para o nosso contexto de forma que nós possamos aplicar isso na nossa vida como igreja de Cristo. Eu gostaria então de darmos início, quero ser bem sucinto nesse estudo. Nós já vimos, eu encaro esse estudo como um passeio. Analisamos o átrio, as cortinas, a entrada do átrio,
as cores que apontam para os 4 evangelhos, as cores da porta. Adentramos pelo átrio, e aí quando nós adentramos no átrio, nós encontrar uma imagem aí, hein, Felipe, do tabernáculo, se você encontrar no Google, expõe para mim, por favor. E quando nós entramos, nós nos deparamos com o altar do holocausto. E esse altar do holocausto fala sobre o sacrifício de Jesus. Mas todo o tabernáculo vai apontar para Jesus. Mas quando aponta para Jesus, aponta também para a igreja. Porque imagina, Jesus seguindo à frente e a igreja, Jesus caminhando e a igreja o seguindo. Então quando aponta para Jesus, na mesma direção, após Jesus, vem a igreja. Então aponta para nós também. E o altar do tabernáculo vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Mas Jesus falou para nós que também Ele requer de nós sacrifícios. Não é verdade? Toma a sua cruz e siga-me. Sacrifício. Então o altar do holocausto também fala conosco. Vimos a pia da purificação. Interessante que me chama a atenção é que essa pia foi feita com os espelhos das mulheres que adoravam ali na porta da entrada do tabernáculo, que adoravam a Deus. E espelho é para refletir, pia é para purificação. Então, antes de nos purificarmos, devemos olhar para nós mesmos, nos avaliarmos. Então a gente vê que o tabernáculo aponta para Cristo, mas aponta para nós também. Vimos sobre os pães da proposição, quando entramos no tabernáculo, no santuário propriamente dito, vimos a mesa dos pães da proposição, ou os pães da face de Deus. Quando Deus, então, se apresenta como o provedor da nação de Israel. Mas só da nação de Israel? Deus também é o nosso provedor. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o pão da vida. E nós, que somos trigo, não joio, e do trigo provém o pão. Interessante que eu queria abrir um parênteses aqui. Esses dias analisando um texto, e verifiquei que havia um simbolismo, isso em Apocalipse, um simbolismo entre 2 árvores. A oliveira, que simboliza Israel, e a videira, que simboliza a igreja. Os frutos dessas árvores eram prensados, pisados, espremidos. E da prensa, do espremer da azeitona, produz o azeite. E do espremer da uva produz, espremer da uva produz o vinho. E o texto falava sobre azeite e vinho. Mas eu lembrei aqui, isso veio agora à memória, do espremer no moinho do trigo faz o pão. Então esse simbolismo sempre tem ali um processo de provação, onde nós somos aperfeiçoados. E se nós somos trigo, somos provados, somos muitas vezes espremidos, moídos para a produção da farinha e daí a confecção do pão, para ser o alimento desta nação. Então, esses simbolismos que nos faz refletir. Vimos o candelabro de ouro, que é a luz, e Jesus é a luz do mundo, mas Jesus também aponta para nós, dizendo que nós também somos luz para este mundo. Então a gente vai ver que o tabernáculo sempre vai apontar para Cristo e
na mesma direção, aponta para a igreja, para nós. E esse estudo vem então com esse propósito, nos mostrar quem somos como igreja. Obrigado, meu irmão. Então a gente fez esse passeio. Eu deixei um slide aí no rodapé. Depois, quando precisar, você projeta para mim, tá? A gente vai ver aqui, quando eu falei das cores da porta, essas são 4 cores, tá? E aí é só você acompanhar os estudos, entra lá no meu canal e você vai ver que cada um desses tópicos é um estudo, e aí você vai ter uma noção melhor, tá? Mais aprofundada daquilo que eu estou falando aqui agora, porque agora eu estou dando uma pincelada muito rápida. Mas eu quero hoje tratar sobre o altar do holocausto. Abre para mim um slide. Melhor, altar do holocausto não, desculpa. O altar de incenso, tá? O altar do incenso. E aí, para isso, você abre a sua Bíblia, deixa a imagem aí, por favor. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 30. Nós vamos ler do verso de 1 ao 10. Êxodo, capítulo 30, do verso de 1 ao 10. Vamos ler o texto, vamos estudar e aplicar isso na nossa vida como crentes em Jesus Cristo. Amém? Todos acharam aí? Êxodo, capítulo 30, do verso 1 ao versículo 10, diz assim o texto: E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado. A sua largura de 1 côvado. Será quadrado. E de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. E de ouro puro o forrarás. O seu teto, as suas paredes ao redor, as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para os lugares dos varais com que será levado. Os varais farás de madeira de cetim e os forrarás de ouro. E os porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. Desculpem. Verso 8: Acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o nosso professor. Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Tua casa,
para te louvar, para te adorar, bendizer o teu nome e aprender no teu santo templo. Fale conosco, Senhor. Seja o Senhor o nosso professor. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então o texto já começa dizendo que este altar será para incenso, de madeira de cetim o farás. E aí o autor, que é Deus, porque esse texto aqui ainda é o momento em que Moisés estava no monte, quando Moisés ficou 40 dias lá no monte, e o Senhor deu as instruções de como se faria o tabernáculo e cada utensílio. E esse texto aqui é o relato de Moisés de tudo aquilo que Deus havia dito, né? Obrigado, irmão. De tudo que Deus havia dito para ele. Interessante que eu quero chamar a atenção aqui, que lá no capítulo 25, quando começa esse diálogo de Moisés com Deus, né? Essas instruções, no capítulo 25, abre aí, verso 9, esse versículo 9 aqui é um ponto, é um versículo chave para esse estudo, né? Que diz o seguinte, capítulo 25, verso 9: conforme tudo que te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, inclusive o altar de incenso, Moisés, quando ordenou que confeccionasse, Moisés, eu creio nisso, né? Apesar de não estar escrito, que ele desenhou de acordo com o que ele viu lá no monte. Deus mostrou para ele: olha, Moisés, quero que faça assim. E Moisés então deve ter desenhado, eu creio nisso, né? De forma que os artífices pudessem confeccionar de acordo, igualzinho, o modelo. E a matéria-prima que foi usado, madeira e ouro. Já vimos que vários, parece que é muita coisa, mas alguns móveis do tabernáculo, algumas peças da estrutura do tabernáculo segue esse padrão: madeira de cetim forrado de ouro. A madeira, ela tem então a ideia, ela traz como simbolismo a humanidade. Se aponta para Jesus, se o tabernáculo aponta para Jesus, então a madeira vai apontar para a humanidade de Jesus. Jesus, homem. Mas o ouro que revestia a madeira aponta para a glória. Jesus Cristo, Deus. Então, sempre vai... quando a gente olha, quando a gente encontra essa característica, tanto no tabernáculo como nos móveis, a gente entende então que é vamos dizer assim, a tipificação de Jesus. Jesus como homem revestido de glória, ou homem-deus. Mas se aponta para nós também, isso aqui vale para nós. Somos seres humanos, mas revestidos de glória, né? Por enquanto esse revestimento é espiritual, mas haverá um dia que esse revestimento será real. Nós seremos revestidos de glória mesmo, onde nós estaremos na presença de Deus, revestido de glória. Mas, como eu disse, esse modelo foi algo que estava no céu e que serviu para modelo da confecção desse altar. Interessante que naquela época, quando Moisés escreveu o texto, o povo tinha que aceitar as palavras, e aceitaram
da melhor forma, como palavra de Deus, como verdade, como nós também aceitamos que é a palavra de Deus e a verdade. No entanto, nós temos um privilégio que eles não tiveram, de ter a Bíblia completa. E quando nós temos hoje a Bíblia completa, nós podemos encontrar, então, essas, vamos dizer assim, passagens que vão apontar a veracidade daquilo que foi escrito anteriormente. Nós lemos que o altar e outros móveis foram feitos de acordo com o modelo que estava no céu. Em Apocalipse traz o modelo que está no céu. E a gente então compara, realmente, era verdade, foi feito de acordo com o modelo que estava no céu. Então abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 8. Acho que o pessoal já viu, vamos... bota o texto, Apocalipse 8, do verso... Deixa eu ver aqui, né, nas anotações. 3 e 4. Olha que interessante, né? Isso me deixa maravilhado quando eu vejo essas coisas lindas na Bíblia. Por isso que eu recomendo, irmãos, não leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque estudando a gente encontra coisas lindas da palavra de Deus. E olha só o que diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário. A gente vai falar sobre isso. Esse objeto, o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Que altar de ouro é esse? E veio outro anjo, o altar de ouro, 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Volta ao verso 3. Então a gente vê dois utensílios aqui: o incensário de ouro, que também tinham praticamente assim, quase a mesma função, e o altar de ouro, porque o incenso foi colocado sobre o altar, não é isso? Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Coloca para mim a imagem, vê se consegue colocar aí, que a gente vai entender essa passagem aqui melhor na imagem. Então aqui é o altar de ouro, e o sacerdote colocando o incenso, porque sobre este altar havia brasas. Então pegava-se brasas. Da onde vinham essas brasas? Do altar do sacrifício, do altar do holocausto. Então pegava-se as brasas, colocava sobre este altar, e aí em cima das brasas pegava então essas especiarias, que eram ervas moídas, ervas secas, colocava para se secar, moía, são ervas aromáticas, e aí sobre as brasas ela se queimava e a fumaça subia, um cheiro suave. E essa fumaça simboliza as orações dos santos, a tua oração, a minha, a nossa oração. Então, entendeu o que estava escrito no Apocalipse? Esse altar aqui, ali está maior, dá para perceber aqui que aqui tem uma tela, são as pazinhas onde se colocava ou se removia as brasas, tá? E esse altar foi feito de acordo com o modelo que estava no céu, que foi mostrado a Moisés. Então, Moisés não fez por iniciativa própria
ou porque ele teve uma boa ideia, porque ele era criativo. Não. Moisés fez de acordo com o modelo que Deus mostrou. E esse modelo estava no céu. Amém, igreja? Tudo bem até aí? Mas aqui um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui: os varais. Os varais eram para transporte. E os transportes, segundo a determinação de Moisés, é para ser levado no ombro. O que significa isso? A gente vai ver, eu vou falar sobre isso até no próximo estudo. No próximo estudo a gente vai falar sobre a Arca do Concerto, a Arca da Aliança. Qual o simbolismo disso para nós hoje? A vara de transporte tem como simbolismo para mim, para você, como ministério. Ou seja, ministério, a palavra ministério, ela tem no seu sentido original serviço. Transporte era serviço. Ou seja, cabe a nós, como servos de Deus, sentir o peso no ombro da responsabilidade de sermos intercessores de oração. Isso aí não é só para um ministério, uma pessoa que foi chamada para um ministério específico de intercessão. Não, irmãos. Claro que, corrigindo, existe um ministério específico para orar, para interceder, mas não é somente só para aquele ministério. É como um ministério de louvor. Só o ministério de louvor que vai cantar? Não, a igreja também canta. Você em casa canta. Você talvez dirigindo, ou lavando a roupa, lavando a louça, fazendo comida, você está ali louvando a Deus, porque ouviu uma música bonita no rádio evangélico. E aí você louva a Deus. Mas por quê? Porque faz parte do nosso DNA. Nós somos adoradores. De igual forma, faz parte também da nossa essência ser intercessores. Precisamos estar orando para tudo, não só por nossa causa, por nossa família, mas devemos orar pelos santos, pelos irmãos, pela igreja, orar pela nação. A gente vê várias orientações sobre a oração. Mas vamos prosseguir. Deixa eu ver aqui. Vamos analisar. Aqui nós encontramos e existia horários para se queimar o incenso. Como nós lemos no texto, e eu quero voltar ao texto que nós lemos, Êxodo 30, versos 7 e 8. Êxodo 30, versos 7 e 8. Então o texto vai mostrar para a gente dois horários, e esses dois horários não eram aleatórios não, eram específicos, tinham um porquê. Êxodo 30, 7 e 8. Havia dois horários de sacrifício, pela manhã e à tarde. Tá? Horários de sacrifício. Lembra que eu falei que a brasa que estava sobre o altar de incenso vinha do altar do holocausto? Ali quando se queimava a vítima do holocausto, né, que era um cordeiro, aquela brasa, parte daquela brasa era levado para o altar de incenso. Então, verso 7: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Aqui fala a referência das lâmpadas. Que lâmpada é essa? Candelabro de ouro. Então o candelabro de ouro, ele era aceso, a gente vai ver isso no verso 8. Coloca o verso 8.
acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará novamente, tá? Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, à tarde se queimava incenso e acendia a lâmpada, tá? Se pendia as lâmpadas do candelabro de ouro, em cima das hastes tinham 7 lâmpadas. E essas lâmpadas ficavam acesas até uma certa hora da noite. Eu não vou pedir para colocar, porque a gente vai tomar aqui o tempo. Em 1 Samuel, talvez você já tenha lido isso, talvez não, você já leu isso, né? No capítulo 3, quando fala de Samuel, quando Samuel era jovem, quando Deus chama Samuel, ali um detalhe, que Samuel estava deitado e que Deus chamou Samuel antes que as lâmpadas se apagassem. Lembra dessa passagem? Então a gente mostra esse detalhe aí, nos revela que na madrugada havia um horário, a Bíblia não explica, já pesquisei isso em várias passagens, não traz o horário em que a lâmpada era apagada. A Bíblia não aponta um horário específico, exato, em que a lâmpada era apagada, tá? No entanto, no verso 7, volta aqui o verso 7, quando o sacerdote, né, ia para colocar em ordem a lâmpada, ou seja, para limpar, porque a lâmpada era queimada, como talvez você já tenha visto aquelas lamparinas de querosene, o combustível da lâmpada era azeite, mas não era o mesmo azeite que se consumia, era um azeite mais refinado, que queimava como querosene. Então tinha um pavio, botava a lâmpada e ali queimava aquele pavio e iluminava. De manhã o sacerdote tinha que ajeitar a lâmpada, retirar o pavio queimado, fazer ali, cuidar do candelabro, fazer a limpeza, colocar mais combustível, para que à tarde pudesse acendê-lo novamente. Então, no momento em que ele cuidava da lâmpada, ele queimava incenso. À tarde, quando ia acender a lâmpada, queimava incenso novamente. E esses dois horários, tanto pela manhã como à tarde, são horários de sacrifícios. Coloca para mim aí Êxodo 29, verso 39. Aí mesmo, Êxodo 29, 39. Olha só o que diz: um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Então é horário de sacrifício. Ou seja, vamos colocar dessa forma, era horário de culto. Queimava-se, ou melhor, sacrificava um cordeiro, então outro ia lá, acendia o altar de incenso, outro preparava a lâmpada, para que de tarde pudesse queimar a lâmpada quando novamente viesse para adorar a Deus. Então, era um serviço, era um trabalho contínuo, todos os dias. E a gente vê que quando se acendia o altar de incenso, é porque nos cultos que eles faziam, tinha necessidade de oração. Se incenso simboliza a oração, e não era só simbolismo não, eles oravam mesmo, eles clamavam ao Senhor, falavam com Deus, pediam ao Senhor. E uma vez por ano, no dia da expiação, os judeus chamam de Yom Kippur, então o sumo sacerdote, você já leu isso, já ouviu sobre isso, uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos,
O tabernáculo era dividido em dois ambientes, o ambiente maior, onde estava a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de incenso, e um ambiente menor, mais ao fundo, ficava a arca do concerto. Uma vez por ano, o sacerdote fazia esse ritual. Ele oferecia primeiro sacrifício por ele mesmo, tá? Porque ele não poderia entrar na presença de Deus sem fazer sacrifício por ele mesmo, para poder se santificar, porque era o dia do perdão da nação, quando o sumo sacerdote entrava para clamar perdão pela nação de Israel. E era uma festa, e o povo ficava do lado de fora esperando o perdão. Nesse dia, na época do nascimento de Jesus, se você ler o Evangelho de Lucas, que fala sobre o sacerdote Zacarias, quando o anjo Gabriel aparece a ele relatando o nascimento de João Batista. Foi nesse evento. Zacarias, o sumo sacerdote, estava fazendo esta cerimônia, tá? E aí, no dia do Yom Kippur, agora eu vou pedir para você abrir a Bíblia, em Levítico, no capítulo 16, verso de 11 ao 14, a gente vai ver aquele utensílio que eu falei, do incensário, tá? Era um outro, o incensário era tipo, uma cuba, né, de ouro, uma vasilha de ouro, uma tampa pendurada por algumas correntes, onde se botava a brasa, se colocava incenso dentro, por cima da brasa, e fazia fumaça. E olha só o que diz aqui o texto. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Então ele primeiro fazia o sacrifício por ele, depois ele fazia o sacrifício pela nação, mas para que ele pudesse entrar no lugar santíssimo. Tomará também o incensário, tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia, o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso, ou seja, com a mão cheia de incenso. Como eu falei, o incenso eram ervas secas, moídas, pegava cheia de incenso e colocava dentro do incensário, tá? Moído, e o levará para dentro do véu, ou seja, depois do véu, onde estava a arca do concerto. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho com o seu dedo e espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, perante o propiciatório, espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Talvez eu creio que a maioria aqui vai lembrar uma música que alguns não tão distante assim, que o Toque no Altar na época cantavam, que a fumaça me esconde. Eu não sou cantor, como é que só teus olhos me veem? É sobre isso aqui, justamente. Ou seja, a fumaça do incenso, ali fala nuvem, mas a fumaça do incenso cobria todo o ambiente, de forma que Arão, ou o sacerdote, depois dele, não via mais a arca do concerto. Ele espargia com o dedo na direção. O que é isso? O sangue do novilho do sacrifício ele levava numa bacia, e com o dedão da mão direita ele molhava o sangue e salpicava 7 vezes. Molhava o dedo, salpicava.
E ele tinha que fazer isso. A fumaça o escondia. Ele não via Deus, mas Deus o via. Jesus nos apresentou isso de uma forma mais prática. Jesus fala sobre isso aqui para nós de uma forma prática. Quando ele diz: entra no teu quarto, fala com o teu pai em secreto. Você não vê, mas vai estar você e ele sozinho. Mas ele te vê. Não é assim? É a aplicação disso aqui para a nossa realidade. Quando eu me coloco só, eu e Deus, porque a fumaça do incensário simboliza o quê? Ô povo, a fumaça que subia do incenso simbolizava a oração. Então, quando você entra no teu quarto, dobra o teu joelho, quando você ora, espiritualmente está subindo o quê? Incenso. Você não vê Deus, mas Deus te vê. E a tua oração sobe, como diz em Apocalipse, as orações dos santos, que está lá, acumulado, guardado diante de Deus. Que nenhuma das orações se perde. Todas estão diante de Deus, em memória. Então as orações sobem como fumaça. Talvez, com certeza, posso nem falar assim, né? Eu não sei, não posso restringir o agir de Deus. Talvez você não veja. Vamos trocar pelo talvez, tirar o certeza e botar o talvez. Porque é falar, com certeza você não vê, mas tiro essa certeza aí, porque para Deus tudo é possível. Quem sabe você na oração vê uma fumaça subindo, né? Então eu não posso falar dessa forma, porque na intimidade, você e Deus pode se revelar de formas maravilhosas. Não é isso, igreja? Então, é oração. Aí lembra que nós lemos lá em Apocalipse que tinha um incensário e tinha um altar? Dos dois geravam fumaça. E essa fumaça é a nossa oração. Amém, igreja? Mas eu quero voltar à questão do horário. Esse horário de sacrifício, que também era horário de oração, porque quando se sacrificava no altar do holocausto fora do tabernáculo, se acendia o altar do incenso para a oração. Isso diariamente. Isso trouxe um legado para o povo de Israel. Então, não somente os sacerdotes, os levitas, mas toda a nação absorveu isso como lição, de que aqueles horários, era horário de sacrifício, era horário de oração. E a gente vai perceber isso em algumas passagens, que isso se tornou então algo costumeiro no dia a dia do cidadão comum. Que esses horários de oração, onde se acendia, primeiro se sacrificava e também se acendia o altar do incenso para a oração, isso se tornou um período também para o povo de oração. Vamos ver algumas passagens que falam sobre isso? Eu não anotei aqui muitas passagens, mas eu quero ler só algumas. Salmos 50, cadê aqui? Salmos 55, verso 17. Quem escreve esse salmo é o rei Davi. Apesar de ser rei, mas ele não era sacerdote, não era levita, ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Mas como cidadão, como servo,
como crente, ele tinha esse costume de oração. Olha só o que diz Davi: de tarde, de manhã, e ele acrescenta: ao meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Você entende então que ele pega os horários e agora aplica na vida, no cotidiano dele? Quer ver outro exemplo? De manhã, de tarde, de manhã, meio-dia. Quantas vezes? 3. Hein? É, garoto bom. É isso mesmo. Daniel, capítulo 9, verso 21. Daniel, capítulo 9, verso 21. Estando eu, digo, Daniel, ainda falando na oração, o homem Gabriel, e aí você entende que é um anjo, tá? Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me o sacrifício, na hora do sacrifício da tarde. Mas não foi essa passagem que eu queria ler, não. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não era essa, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir aqui, meu irmão. Daniel. Daniel capítulo 6, é que eu anotei por conta do sacrifício à tarde, que eu separei aqui os horários, de manhã e à tarde, e aí de manhã eu botei os versículos, à tarde botei outros versículos, e aí eu li. Mas é Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel 6, verso 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, não foi por causa do edito que ele foi orar. Um edito que o sentenciava à morte. Não foi por causa disso que ele foi orar. Ele já tinha um costume de orar. Claro que por conta da situação ele foi orar, mas ele já tinha esse costume de 3 vezes ao dia orar. 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e ao meio-dia. E esse costume do povo judeu perdurou até a época de Jesus. Até no início da igreja de Cristo, os apóstolos tinham esse costume, esses 3 horários de oração. E eu já estou caminhando para o final. Vamos ver que os apóstolos oravam nesses 3 horários? Primeiro, vamos começar pela manhã. 9 horas da manhã era esse horário, que o povo chamava de hora terceira. A terceira hora do dia. Ou seja, o dia para o judeu começava 7 horas da manhã, que é o primeiro horário do dia. Então, 9 horas era a terceira hora do dia. Mas vamos ler algumas passagens. Primeiro, Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos fazer aqui uma
para a gente entender aqui essa questão do horário, primeiro horário. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. 14. O 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Com os seus irmãos. Irmãos de Jesus que se converteram, tá? Então, eles no cenáculo perseveravam em oração. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo de Páscoa, depois de 3 dias morto, tá? Quando se fala 3 dias, não são 72 horas, porque Jesus morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira e ressuscitou na madrugada de domingo, tá? Então a gente tem aí sexta, sábado e domingo, por isso se fala 3 dias, mas não são 72 horas corridas, ok? Jesus ressuscitou, permaneceu ressurreto e aparecendo esporadicamente aos discípulos durante 40 dias. Antes, Jesus caminhava com eles todos os dias, estava ali. Na ressurreição, Jesus aparecia esporadicamente, tá? Jesus já estava, usando aí um termo técnico que se usa, desmamando as crianças. Agora você tem que aprender a caminhar sozinho. E no capítulo 2 de Atos, nós vamos encontrar a festa de Pentecostes. Esta festa era uma festa judaica. Pentecostes, penta vem de 5, tá? Era uma festa que se fazia 50 dias depois da colheita, da primeira colheita. Então era a festa de Pentecostes, dos 50 dias. Jesus ficou com os discípulos, e deixa eu corrigir aqui. Na festa da Páscoa, se comemorava a festa da Páscoa e a festa das primícias, as primeiras colheitas. Então, depois da Páscoa, se contava 50 dias, e aí então tinha a festa de Pentecostes. Jesus ressuscitou na festa, no domingo de Páscoa, conta 50 dias, e aí vinha a festa de Pentecostes. Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos, tá? E os discípulos, então, depois que Jesus foi assunto aos céus, permaneceram sem Jesus até o dia de Pentecostes. Passaram-se 10 dias. E esses 10 dias, você entende aqui, que perseveraram em oração no cenáculo. E aí vem, então, a festa de Pentecostes. E você já conhece o texto, mas eu quero ler o verso 1 e o verso 15. Verso 1, capítulo 2, verso 1, tá? Depois o versículo 15. Vamos aqui analisar, para a gente entender. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aonde que era esse lugar? No cenáculo. Foi neste cenáculo, que eles agora estavam se reunindo, que Jesus celebrou a Santa Ceia, tá? Então já era um lugar, costume deles, que eles se separavam para se reunir. Vamos colocar dessa forma, era a igreja deles, ok? Então, no dia de Pentecostes, eles estavam no mesmo lugar. Verso 15. E aí, você já conhece esse texto. Houve a descida do Espírito Santo, foram batizados do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas.
O povo que estava fora, porque era a festa dos judeus, o povo que estava fora ouviu o alvoroço dentro do cenáculo, mas alguns até questionaram: o que está acontecendo? Outros até zombaram: o pessoal deve estar bêbado. E aí Pedro sai para fora com ousadia e começa a pregar. E Pedro fala: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Eles estavam aonde? No cenáculo, fazendo o quê? Orando. Que hora? 9 horas da manhã. Que hora que foi o batismo do Espírito Santo? 9 horas da manhã. Por quê? Porque eles estavam orando. Você entende, igreja? A importância da oração da igreja, que a igreja, quando ora, o fogo desce. Será que todos entendem isso? 9 horas da manhã. Vamos ver a oração do meio-dia, que era costume dos judeus. Atos capítulo 10. Deixa eu ver aqui a hora. Estou caminhando para o final. Atos capítulo 10, verso 9. O contexto aqui fala de Cornélio, que tinha recebido a presença de um anjo. O anjo aparece para Cornélio, um centurião romano, e o anjo dá a seguinte orientação: manda ir chamar Pedro, porque Pedro é que vai pregar para você. Anjo não prega evangelho. E aí Cornélio mandou buscar Pedro. Quando os mensageiros estavam quase chegando na casa onde Pedro estava hospedado, Pedro sobe ao terraço para orar. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Coloca o verso 10, tem um detalhe que é importante. A hora sexta. Por que ele foi? Porque estava com? A hora sexta, você faz a conta. Se a hora nona é 9 horas da manhã, melhor. A hora nona é 3 horas da tarde. Estou fazendo confusão, porque a gente vai chegar lá. Tem tanto horário. A 3ª hora do dia era 9 horas da manhã. Tá? Quarta, 10. Quinta, 11. Sexta, meio-dia. Aí você entende. Ele foi subir no horário para orar, mas ele estava esperando o quê? O almoço ficar pronto. Porque ele estava com fome. Aí ele foi no terraço para orar. Era costume orar ao meio-dia. Amém, igreja? Então você entende que a hora sexta era meio-dia. Naquela época o povo também almoçava. E, por último, Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, como o pastor colocou, 3 horas da tarde. Era hora de oração. 9 horas da manhã, era o sacrifício da manhã. Quando se sacrificava no altar, ia para o altar do incenso, queimava incenso e orava. Esse legado que o povo absorveu como lição de vida. Hoje não tem mais o templo, mas o costume de oração permanece. Aí você entende por que Deus falou: isso será para as vossas gerações para o futuro. O templo já não existe mais, mas a ordem de Deus permaneceu. Por quê? Porque a oração não dependia de templo. A oração não depende de templo. Jesus nos deixou isso bem claro. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto.
teu pai que te vê em secreto te responde. Oração não depende de templo. O que depende da oração? A oração depende de quê? Iniciativa, desejo. Oração não se impõe. Não se obriga ninguém a orar. O povo não orava porque era obrigado. O povo orava porque necessitava. Eu oro não porque eu sou obrigado. Eu oro porque eu necessito dele. Quando eu oro, quando nós oramos, duas coisas nós temos como benefício. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, as bênçãos de Deus. E aí eu quero encerrar mostrando que o altar do sacrifício, melhor, o altar do incenso nos traz hoje como lição para nós. E aí eu estudo o altar do incenso para me entender o porquê. Infelizmente, a igreja de Cristo, porque como o autor aos Hebreus escreveu, tudo que foi lá no passado seria para o futuro, para a igreja, apontava para a igreja. Mas a igreja, que é a imagem exata, o tabernáculo era a sombra, o rascunho do que seria a igreja. Mas a igreja, infelizmente, não segue isso. São poucos. Como diz a palavra de Deus, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os muçulmanos são rígidos, severo na observação dos horários de oração. Eles oram onde quer que eles estiverem. Pega o tapetinho deles, dão no chão e bota lá. Lá e ora. Sem ninguém obrigá-los. Mas a igreja do Deus verdadeiro, a igreja do Senhor, Criador dos céus e da terra, que foi dado à igreja intimidade com o Todo-Poderoso, a igreja não ora. Mas como disse, isso não é imposição. Isso é entendimento. Do meu celular, claro que vou aqui ser bem franco, às vezes eu esqueço. Mas no meu celular tem lá programado, lá no despertador, os 3 horários de oração. Às vezes o despertador toca, eu já vou lá, vou orando. De repente, acabei esquecendo. Às vezes eu tenho que orar fora do horário. Às vezes até esqueço. Não vou dizer aqui que eu sou perfeito, eu não sou perfeito. Às vezes eu esqueço. Mas está lá, para me lembrar que eu tenho que orar. Às vezes eu esqueço, não é sempre que eu esqueço. Está lá nos meus horários. Alguém me obriga a isso? Não. Porque oração não é imposição. É entendimento. Quando eu entendo que eu preciso mais dele do que qualquer outra coisa na vida, então eu tenho que buscá-lo. Essa é a lição que o tabernáculo me traz. É isso que eu quero apresentar para a igreja. Que o tabernáculo aponta para mim e para você, de uma forma mais prática. Porque o tabernáculo aponta para a igreja. E é necessário eu estudar ele, para que nós entendamos o nosso papel como igreja. Lembra que falou das varas, levar no ombro. Quantas passagens? Se eu enumerar aqui, dá mais de 20 passagens
Só no Novo Testamento, só no Novo Testamento, que fala mais para a igreja é o Novo Testamento. Mas como entender o Novo se não estudar o Antigo? Mas só no Novo Testamento nós temos várias passagens que nos exortam a orar. A orar. E aí, infelizmente, vou ser bem franco, a Igreja de Cristo quase não ora. E nós precisamos mudar essa realidade. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. E aí eu posso entender por que tanto medo. Por que tanto medo dessa pandemia? Porque pouco se ora. É a conclusão que eu particularmente, eu tenho. Porque se nós fôssemos um povo de oração, igual os muçulmanos, estou no trabalho, não, patrão, espera, agora não. Vai fazer o quê? Vou orar. Fazer minha oração. Não, eu quero. Segura. Vou orar. Ora. Pronto, agora tu posso trabalhar. Que oração? Você não precisa perder meia hora orando. Em 3 minutos você faz uma oração. Como eu fazia. Às vezes estava ali no calor do trabalho. Vou no banheiro. Alguém vai me pedir de ir no banheiro? E lá eu falava com Deus. E olha que no quartel era proibido pregar evangelho. Mas eu orava. E aí eu quero propor isso à igreja. Tenha uma vida de oração. Separe esses 3 horários de oração. 3 minutos. 3 minutos. Que não vai te atrapalhar em nada. Agora, com certeza, vai trazer muitos benefícios para você em todas as áreas da tua vida e para a tua família. Amém, igreja? É o conselho que eu trago. Por isso quero também, aproveitando que nós falamos de oração, pedir que inclui nas tuas orações a minha esposa. Desde segunda-feira, já domingo à noite, de segunda-feira para cá, a pressão dela está totalmente desregulada. Na segunda-feira à noite, tive que levá-la no posto de saúde, que a pressão dela foi para 23. 23 alguma coisa e agora está muito desregulada. Ela não pôde vir porque tinha uma consulta com o cardiologista. Então, meu filho a levou, mas peço que orem por mim, pela minha esposa, pela minha família. Necessitamos das vossas orações. Vamos orar? Quero pedir, irmão Marcelo, ore por nós, por favor, irmão. Pode ser. Acho que vai estar aberto? Acho que não vai estar aberto. Vai. Abre lá para ele, Hugo. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor de toda a glória. Nós louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, e nós queremos Te louvar nessa noite, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, e em tudo nós vemos a Tua mão, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, obrigado pela Tua presença, Senhor.
Obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, nos chama a orar, Senhor, a buscar a Tua face, Senhor, a ter comunhão contigo, Pai. Então, Pai, esse é o desejo do nosso coração, andar na Sua presença, andar em comunhão contigo, Senhor. Então, Pai, que nós possamos viver, ó Pai, uma vida de oração, uma vida de entrega a Ti, Senhor. Ô Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor fala conosco. Ô Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser adoradores, aqueles que buscam, Pai, a Ti em oração, Pai. Ô Pai, a Tua palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Que a nossa oração seja constante, Senhor. Que a nossa oração seja, ó Pai, uma verdadeira oração de busca ao Senhor, Pai. Então, Pai, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, pedimos também pela Tua serva, Valdenira. Ó Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, a Tua serva agora. Ó Deus, essa pressão que está elevada, vai tocando, Pai. Ó Deus, nas artérias, Senhor, no coração, Deus. Vai trazendo cura para a Tua serva, Pai. Em nome de Jesus. Visita ela agora e traz cura para ela, Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, a Ti e Te agradecemos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, leva-nos em segurança aos nossos lares, proteja-nos pelo caminho, nos dê, Senhor, uma noite tranquila, de um sono reparador, e que esta semana, o restante desta semana, seja de bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aqui se fazem presente e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: uma salva de palmas para Jesus.